Desta vez, vim ao The Outlet Kitakyushu, um shopping outlet. Outlet famoso que lota nos fins de semana. Neste local, antigamente existia um parque de diversões chamado Space World, com o tema do espaço. Este parque de diversões, mesmo tendo sua empresa original praticamente falida, conseguiu se recuperar, mas acabou fechando porque perdeu para o Ion. Neste vídeo, apresento o parque Space World, que funcionou até 2017 em Kitakyushu, Fukuoka. Vim até a estação Space World, na linha principal Kagoshima, da Japan Railways. Space World já foi fechado, mas parece que o nome da estação ainda está sendo usado do mesmo jeito. Se perguntarem se a estação tem clima de parque de diversões, acho que não, mas é uma cidade de tijolos estilosa. Em frente à estação, há um viaduto e uma praça, permitindo acomodar muitas pessoas. Agora, o local da estação Space World é aqui. Daqui até lá leva menos de 15 minutos, é bem perto. A cerca de 5 minutos da estação fica o antigo portão principal do Space World. Agora parece uma entrada dos fundos do Outlet, mas com certeza o portão principal ficava aqui. No local do Space World, em 2022 abriu o The Outlet Kitakyushu. Visitei em um dia de semana chuvoso, havia poucas pessoas, mas nos fins de semana o local lota. No dia em que venho gravar, está sempre chovendo ou nublado, sabe? Quase nunca tem um dia ensolarado. Será que é porque eu sou como um ceifador que sempre visita centros comerciais decadentes? Na verdade, só tenho azar com chuva. Como era de se esperar de um antigo parque de diversões, este outlet é incrivelmente grande. Como não tem segundo andar, o número de lojas em si não é tão grande. São cerca de 140 lojas, não é tanta coisa assim. Em área, este outlet orgulha-se de ser o segundo maior do Japão. Então, primeiro, enquanto caminhamos pelo outlet, vou explicar brevemente, desde a inauguração do Space World até a falência de fato da empresa que originalmente o administrava. Primeiro, este lugar era da Shin Nihon Seitetsu. Era uma fábrica da Nippon Steel, hoje chamada Usina Siderúrgica de Yahata. Por volta de 1970, para aumentar a capacidade da usina siderúrgica de Yahata e modernizar os equipamentos antigos, uma nova usina siderúrgica foi construída nas proximidades, e a usina original foi gradualmente encerrando suas operações. Desde a década de 1980, o local ficou ocioso, inutilizado e abandonado. Deixar abandonado seria um desperdício, então buscaram novas formas de aproveitar o local. Nesse contexto, decidiram abrir um parque temático nesse vasto terreno. Na época, a Universal Studios planejava expandir seus negócios para o Japão. Oportunidade única, Shin Nihon Seitetsu. Selecionamos vários terrenos, incluindo Yahata, e os sugerimos como possíveis locais para a USJ. A USJ foi inaugurada na costa de Osaka, onde antes funcionavam indústrias pesadas como Hitachi Zosen e Sumitomo Metal Industries. O terreno da Nippon Steel não foi selecionado. Não se sabe o motivo. Acho que a decisão foi tomada com base em uma avaliação geral, considerando fatores como o valor do aluguel e o ambiente da localização. Talvez seja porque Osaka tem o melhor acesso do Japão e pode atrair muitos turistas ao parque. Algo assim. A Nippon Steel Corporation fracassou onde hoje é a USJ. Ainda assim, não desistiram do sonho de ter um parque temático. Por algum motivo, decidiram administrar o parque temático sozinhos. E então escolheram o espaço como tema. Assim, em 1990, eles inauguraram o parque temático Space World, investindo 38 bilhões de ienes. O terreno era da Nippon Steel, e a administração ficava com a Space World Co. Ltd. Aliás, a área era metade da USJ. Antes mesmo da inauguração, o local já atraía atenção e rapidamente se tornou um parque de diversões importante em Kyushu. O símbolo do Space World era o modelo em tamanho real do ônibus espacial.
Também havia atrações clássicas de parques, como roda gigante e montanha-russa. Mas, ao contrário de outros parques de diversões, ele também tinha o papel de promover o interesse pelo espaço e pelo desenvolvimento espacial, servindo como uma forma de educação científica. Um exemplo disso era o Space Camp, com programas que permitiam vivenciar treinamentos de astronauta. Gosto muito de atrações interativas e experiências imersivas, então me interesso por isso. Muito obrigado! Na inauguração do parque, a estação Space World não existia. A estação foi inaugurada em 1999, 9 anos depois. Antes, a estação mais próxima era a Edamitsu, ao lado. Parecia haver uma passarela de pedestres ligando a estação Edamitsu ao Space World. Como a entrada é aqui, é bastante longe. Leva cerca de 15 minutos a pé. Aliás, havia uma passarela, mas não sobrou vestígio. O Space World teve pico de 2,16 milhões de visitantes em 1997, mas depois o público caiu. Após a inauguração, continuaram os investimentos, incluindo novas atrações. Geralmente, há 2 motivos para isso. O primeiro foi o acidente que ocorreu em 1998. Foi instalado em uma torre chamada Atlas Tower. O cabo da atração se rompeu, fazendo o carreio-tio e do carrinho despencar de 38 metros e deixando 12 feridos, alguns graves e outros leves. Afirmam que o cabo rompeu por desgaste do tempo, sugerindo falta de manutenção. Por isso, é comum questionar se as outras atrações também são seguras. Primeiro, a queda na imagem causada por isso é um dos fatores. Anteriormente, eu falei sobre um caso que aconteceu em Osaka. No parque de diversões Expoland, também houve um acidente fatal devido à falta de manutenção, o que resultou em uma grande queda no número de visitantes. O parque não se recuperou e foi fechado. Trouxe esse caso como exemplo. As pessoas buscam diversão em parques de diversões, por isso um acidente trágico nesses locais tem grande impacto. Outro fator é a diminuição da demanda por parques de diversões no país. Com o colapso da bolha econômica, vários parques de diversões fecharam. Se disserem que é o curso natural, pouco pode ser feito. Além desses 2 motivos, sinto que a Shin Nihon Seitetsu não tinha know-how para gerir um parque, o que foi um limite. Administrar um parque de diversões é geralmente considerado difícil. Se você não continuar oferecendo novidades, será esquecido e muitas vezes as pessoas acham que ir uma vez já é o suficiente. É uma indústria de entretenimento diferente de supermercado ou centro comercial, onde as pessoas vão de qualquer jeito. Novas atrações só geram assunto se forem realmente atraentes. No fim, a queda no número de visitantes continuou e, em 2004, o total foi de 35,1 bilhões de ienes. Acabaram acumulando prejuízos. No ano seguinte, em 2005, a Kabushiki Gaisha Space World pediu a aplicação da Lei de Recuperação Civil. A Lei de Recuperação Civil atende empresas em crise financeira. É uma lei que permite empresas ou pessoas reorganizarem dívidas sob supervisão judicial para reestruturar negócios. Portanto, é praticamente uma falência. A Kabushiki Gaisha Supezo Warudo e a Shin Nihon Seitetsu desistem de continuar a operação. A propriedade do terreno continua sendo da Shin Nihon Seitetsu. A empresa de resorts Kamori Kankou assumiu a operação do parque de diversões. Kamori Kankou é uma operadora de resorts conhecida que ainda administra várias instalações. Por exemplo, o Rusutsu Resort, em Hokkaido, e Himeji, em Hyogo, Central Park, e o Reino Animal de Izu, em Shizuoka, entre outros. Dizem que um parque de diversões, em um grande terreno, custa cerca de 10 milhões de ienes. Eles conseguiram adquirir com um investimento muito baixo e queriam de alguma forma que fosse reconstruído. Talvez por decisão da Shin Nihon Seitetsu, o aluguel era muito barato. A Shin Nihon Seitetsu assumiu o prejuízo de 35,1 bilhões de ienes, enquanto a Kamori Kankou não pagou nada. Só quero que vocês se lembrem que a Kamori Kankou assumiu o negócio em condições extremamente vantajosas. Então, a Space World Sociedade Anônima faliu e a Kamori Kankou assumiu a administração até esse ponto. Bem,
Ao lado do outlet fica o Ion Mall Yahata Higashi. O Ion Mall, inaugurado em 2006, tem exatamente o clima dos shoppings Ion dos anos 2000, algo que muitos talvez não percebam. No almoço, não comi nada típico de Fukuoka, apenas udon na praça de alimentação do Ion Mall. Esta área pertencia à usina siderúrgica de Yahata, usada provisoriamente para exposições e feiras, mas foi aberta ao público após o projeto de reurbanização Yahata Higashida Sogo Kaihatsu. A Shin Nihon Seitetsu ainda é dona do terreno. A IO aluga o terreno e administra o shopping Ion Mall. É essa a situação. Na segunda parte, a administração passou para a Kamori Kankou. Vamos relembrar até o fechamento do Space World. A Kamori Kankou comprou o Space World em condições excepcionais e manteve suas instalações. Como administram resorts, também tem experiência em parques de diversões. Primeiro, instalaram novas atrações. Após a reconstrução, o destaque foi a montanha-russa Zatan. A velocidade máxima de 130 km/h e outras características atraíram muita atenção e popularidade. Como aquelas que já existiam em parques de diversões comuns, com a inclusão de várias atrações, desde o fim dos anos 1990, o local virou um parque de diversões comum, perdendo o conceito espacial. Após a Kamori Turismo assumir, ficou ainda mais parecido com um parque comum. Houve demissões, fechamento de instalações impopulares, redução do preço do passe anual, abertura de piscinas e atrações, além de parcerias com Conan, Gundam, Sadako e outros, focando a gestão na comunidade local. Em 2016, fechou após a experiência do aquário de gelo. Compraram 5.000 peixes, enterraram sob a pista de patinação e promoveram um evento para patinar sobre eles. Isso gerou muitas críticas online, mas foi marcante. Eles continuaram criando eventos para que as pessoas não se cansassem e sempre quisessem visitar. Fizeram vários esforços criativos. O número de visitantes voltou ao normal. A administração foi assumida e em apenas 4 anos o parque passou a dar lucro. Parecia que tudo continuaria indo bem desse jeito. No entanto, foi algo repentino. No fim de 2016, Kamori Kankou anunciou o fechamento do Space World para o final de 2017. Acreditava-se que o fechamento ocorrera por menos visitantes devido à queda da natalidade, mais opções de lazer e concorrência com o Parque Ruiz Ten Bosch, causando prejuízos. Mas isso não era verdade. Parecia que o próprio Space World ainda queria continuar funcionando. O Space World era gerido pela Kamori Kankou e o terreno era da Shin Nihon Seitetsu. A Shin Nihon Seitetsu não via com bons olhos o sucesso do Space World. A Kamori Kankou estava apenas na posição de alugar o terreno, operando o parque enquanto pagava o aluguel. Bem, mas como expliquei anteriormente, o aluguel era muito barato. Space World, o fechamento, é atribuído ao fracasso nas negociações para a renovação do contrato de aluguel entre a proprietária do terreno, a Shin Nihon Seitetsu, e a operadora Kamori Kankou. Na verdade, a Kamori Kankou também comentou que o fechamento não ocorreu devido a prejuízos financeiros. Na renovação do contrato, eles sugeriram um aumento grande no aluguel, que antes era cobrado por um valor bem baixo. Bem, sim, um aumento significativo. É que o valor estava baixo demais até agora. Acho que o aumento foi dentro do razoável, mas... Até agora, vocês estavam se beneficiando de um aluguel baixo, não é? A impressão que deu foi algo como, daqui para frente, isso não vai mais acontecer. A Kamori Kankou recusou a proposta, por isso o parque fechou. Na véspera de Ano Novo de 2017, após a contagem regressiva, o Space World foi fechado. Terminar com um evento de Ano Novo foi um final estiloso, não foi? Após isso, algumas atrações foram para outros parques de diversões, mas o símbolo do parque, o modelo do ônibus espacial, não encontrou ninguém para ficar com ele e acabou sendo desmontado. O terreno ficou vazio por um tempo depois disso.
Enquanto isso, a Nippon Steel buscou um novo empreendedor para aproveitar o terreno. E, sim, eles deram o direito de negociação prioritária para o Ion Mall. Então, basicamente, já estava quase tudo decidido. Depois disso, como era de se esperar, o empreendedor escolhido foi o Ion Mall, e assim o The Outlet Kitakyushu foi inaugurado. Talvez alguns de vocês já saibam, mas o The Outlet é um outlet administrado pelo Ion Mall. Para o Ion Mall, espera-se um efeito sinérgico com o Ion Mall Yahata Higashi, ao lado. Já a Nippon Steel expulsou o Space World, que pagava aluguel baixo e agora recebe valor adequado do Ion Mall. Apesar do aumento do aluguel, como já tinham lucro, não deve ser um problema. Acho que muitos vão se perguntar por que Kamorikako desistiu de renovar o contrato de locação. Como você disse, se Kamoriko tivesse capacidade de pagar o aluguel adequado, o Space World poderia ter continuado funcionando, mas para ser sincero, eles não tinham essa capacidade. O lucro do Space World só ocorria pelo aluguel baixo do terreno pela Shin Nihon Seitetsu. Se pagassem um aluguel justo, provavelmente teriam prejuízo. O lado da Kamoriko não é só coisas ruins. As atrações usadas no Space World foram em parte desmontadas, transferidas para outros parques de diversões operados pela própria empresa ou até vendidas para o exterior. Acredito que custou uma fortuna para nivelar o terreno, mas no início conseguiram o parque de diversões por um preço muito baixo, tiveram lucro graças ao aluguel barato e ainda venderam as atrações. Pensando bem, acho que eles acabaram saindo no lucro, não é? Então, é isso até o Parque Heian. Parece que há algo obscuro por trás disso, mas como não é bom falar demais, baseado em suposições, vou parar por aqui. O Space World foi fechado, embora ainda não tenham se passado 10 anos desde este vídeo, quase não há vestígios dele. Primeiro, há o elevador em frente ao antigo portão principal do Space World. O elevador é prateado e tem visual espacial. Se olhar de perto, verá um alienígena desenhado. Fofo! Eu pensei que talvez um alienígena fosse nos guiar dentro do elevador, mas não aconteceu nada disso. E também tem o banheiro, que fica um pouco afastado. É patrimônio mundial e fica próximo ao antigo escritório da siderúrgica Yahata. Aqui também tem um alienígena desenhado, que fofo! Recentemente, foi inaugurado no Outlet o Museu de Ciência de Kitakyushu, o Supezu Rabo. Com essa instalação, embora a estação ainda se chame Supezu Arudo, não parece tão estranho. Por conta do tempo, não consegui visitar, mas parece ser um lugar bem divertido, com até um planetário. Como chovia, tive tempo livre nas filmagens e agora me arrependo de não ter ido. Esses foram os vestígios que achei. Se souberem demais, avisem-me. Aliás, a propósito, a Shin Nihon Seitetsu mudou de nome para Shin Nitetsu Sumikin e depois para Nihon Seitetsu. Mas para facilitar o entendimento no vídeo, eu optei por usar o nome antigo. Estou usando apenas o nome Shin Nihon Seitetsu para unificar. Sei que pode causar estranheza para algumas pessoas, mas peço a compreensão de todos desde já. Neste vídeo, abordei principalmente como o Space World chegou ao seu encerramento. Por outro lado, só apresentei brevemente o parque de diversões, embora fosse muito querido por muitos. O parque de diversões era muito querido, e até o último Ano Novo foi celebrado em grande estilo, atraindo muitos visitantes. Se ficou curioso, pesquise sobre isso. Então é isso para o vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo.